Nós estamos na era da pós-verdade, na sociedade da pós-verdade, no regime da pós-verdade. Sempre numa sociedade de espetáculo onde o que interessa é aparecer e cada vez mais há um novo episódio a respeito dos grandes acontecimentos. Sobretudo nesse momento do segundo turno da eleição presidencial, uma das eleições mais importantíssimas, mais doidas, terríveis que o Brasil já passou. Porém, eu vou voltar atrás e vou ler uma frase atualíssima de um grande autor político renascentista, Nicolau Maquiavel, no discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Uma república sem cidadãos de boa reputação não pode existir nem ser bem governada. Por outro lado, a reputação dos cidadãos é motivo de tirania das repúblicas. Bolsonaro é um nada, é um covarde, é um irresponsável, é uma marionete de grandes empresas, de generais e do Edir Macedo, e de grandes investidores, empresas nacionais e internacionais e grandes investidores até de Wall Street. Esse cara é uma marionete. E como já saiu aí pelas redes sociais e vários falaram, ele não tem controle sobre si mesmo, ele tem uma puta insegurança, tem um despreparo técnico assim sem precedentes na história do Brasil. A gente pensa logo no Collor, que tinha preparo técnico, apesar de ter sido uma aventura no escuro que levou a um trauma, a um desastre, mas ele tinha preparo técnico ao menos. A gente pensa no doido do Jânio Quadros, que abandonou a presidência naquele período dos anos 50, 60. Mas o Jânio Quadros era um doido autoritário que tinha ainda alguma graça. O tombo do Bolsonaro dentro dessa nossa sociedade de pós-verdade vai ser tão grande, já está sendo, que a gente pega os episódios, primeiro toda a trajetória dele como deputado, né, um sujeito autoritário, antidemocrático, misógino, machista, durante a campanha também, para presidente, machista, misógino, racista, pró-tortura, pró-ditadura, etc, de uma sinceridade assim, extremista como nunca houve no Brasil. Aí depois a facada, depois, enfim, vários episódios. Agora o escândalo do WhatsApp. É interessante porque tem mais para onde ir. Qual que vai ser o novo episódio? Iremos assistir apenas a derrocada? Bom, eu quero mostrar várias coisas para vocês. Por exemplo, a jornalista que fez a matéria na Folha, ela recebendo ameaça de morte, sendo atacada, como eu sou também atacado aqui, como todo mundo é atacado, porque são justamente usuários que se deixaram levar, que são usuários usados por esta rede, né, por essa organização criminosa, essa rede de propagação de mentiras que vai incentivando as pessoas a usarem sempre os mesmos clichês, né? Tem muito robô também, mas tem muita gente autêntica que está sendo usada. Eu disse aqui nos outros vídeos, o WhatsApp e do Facebook. Recentemente o Facebook sofreu uma onda de ataques de hackers, onde se vazaram informações. De uma forma, se vocês procurarem as notícias, de uma forma mais profunda do que nunca antes. Conseguiram um número de telefone e saber até mesmo, possivelmente, a localização das pessoas. Vários brasileiros. Steve Bannon está por trás, é lógico que está por trás. O grande manipulador da campanha do Trump e tal. Teve toda essa questão nos Estados Unidos, eles só descobriram depois das eleições. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Então não são só apenas grandes empresas nacionais e aquele dono da Havan que aparece mais do que o Bolsonaro.
É um cara com uma sede, uma fome de chegar logo ao Estado, ao poder federal. Você vê isso nítido no cara. Já saíram vídeos dele com um outro dizendo: vamos ganhar logo no primeiro turno para não gastar dinheiro no segundo. Os fatos estão todos aparecendo. Como aquele vídeo que eu vou tentar mostrar para vocês já devem ter visto. A qualidade talvez não seja tão boa, porque eu estou com a minha webcam. Daqui a pouquinho eu vou responder todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Fraude eleitoral, Caixa 2, crime organizado, corrupção. Agora vocês sabem de onde vêm as notícias falsas, fake news. Quer dizer, um vídeo possivelmente de alguns meses atrás, ou algum tempo atrás, que fisgaram do próprio celular do Bolsonaro, justamente com esse disparo de grandes proporções de notícias falsas. E hoje o filho dele também, eu não sei se o filho dele é uma besta quadrada ou se há algo por trás, eu sempre desconfio se eles são espertos ou se é uma besta quadrada o suficiente, o filho dele, Flávio Bolsonaro, a ponto de assumir, né, que teve o WhatsApp banido por esses dias. Mas é muito estranho, porque a data não é a de hoje, é de dias atrás. Ele tentou se explicar, mas não disse nada com nada. A jornalista que fez essa... Voltando ao que eu estava dizendo, a jornalista que fez essa... Eu vou pegar o nome dela aqui. Que fez essa matéria na Folha. É a Campos Melo. Ela, conforme eu vi, ela já cobriu zonas de guerra no Iraque, na Síria, no Afeganistão, em Gaza, a epidemia do Ebola em Serra Leoa, já foi correspondente nos Estados Unidos. E colocaram isso justamente contra os bolsonaristas, bolsominions fanáticos, que dizem que ela é frouxa, tá? Não, frouxas são vocês que estão em casa propagando mentiras enquanto ela já fez tudo isso. Bom, quero repetir que a coligação do Fernando Haddad e da Manuela Dávila entraram no TSE, na Justiça Eleitoral, denunciando 3 crimes em relação a isso. A candidatura de Jair Bolsonaro, pedindo a inelegibilidade dele, né, por 8 anos, e denunciando 3 crimes eleitorais. Primeiro, doação de pessoa jurídica. Segundo, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral. E terceiro, compra irregular de cadastros de usuários. Mas basicamente os 2 crimes mais graves é o Caixa 2, justamente para bancar o que? Um outro crime, que é o crime de conteúdo falso, previsto no artigo 222 do Código Eleitoral. E o PDT do Ciro Gomes foi mais além, ele pede a anulação das eleições por causa das denúncias da Folha. Pede anulação. Não sei como seria, tem gente que prefere que se adie o segundo turno e se coloca o segundo turno entre Fernando Haddad, que foi o segundo colocado, a chapa do Bolsonaro seria cassada e viria o terceiro lugar, que seria do Ciro Gomes. Ciro Gomes e Fernando Haddad. É o que eu estou dizendo, nós estamos numa era da pós-verdade, não sabemos como a coisa vai se desenrolar, mas a derrocada do Jair Bolsonaro já começou. E é impressionante como, assim como essa figura, esse personagem, ele é completamente superficial, e ele se montou, se fez por vias superficiais de redes sociais o tempo todo. Ele é um fujão, um covarde, porque não quer mostrar para a sociedade brasileira quais são o seu plano de governo, que vai lesar a maior parte da sociedade brasileira. Não quer mostrar que, na verdade, ele é só uma marionete do dono da Van, de outros grandes empresários, de fundamentalistas, da Igreja Universal de Edir Macedo, de generais. E, portanto,
ele se monta através desses valores superficiais de mito, disso e daquilo, através das redes sociais, da mesma forma que é uma glória fofa, para ecoar um termo que o Machado de Assis escreve numa carta lindíssima para a mulher dele, a Carolina. Nós estamos acima, pairando acima das glórias fofas do mundo. Né? Fofa, quer dizer, quando o bolo está fofo e tá, ele se esfarela de uma forma mais consistente. Nesse regime da pós-verdade e por ter se galgado através de mentiras, através de superficialidade, em vez de ter uma estrutura, uma consistência mesmo pessoal, própria, psicológica, pessoal de caráter, para ser um grande estadista, que ele não é um sujeito completamente desequilibrado, sempre foi, enquanto deputado. Basta ver os inúmeros vídeos que estamos cansados de ver. Mas se ele tivesse uma estrutura, fosse um grande estadista, e aí um grande estadista também, inevitavelmente ele não seria um extremista, mas nada disso aconteceria nesse ponto. Então há essa derrocada dele muito grande, e uma desilusão muito grande. É diferente de outras figuras, por exemplo o Lula, que tem bases sólidas, populares, tem uma trajetória e tal. Mas, embora mesmo com toda a estrutura do mundo, você também pode ter uma grande derrocada, dependendo dos seus oponentes. Agora, como eu disse, nós ficaremos esperando os próximos episódios, e eu vi aqui um dos meus contatos disse que tá todo mundo acompanhando agora, se deleitando com a derrocada de Jair Bolsonaro. Ministro relator do TSE aceita a denúncia e acaba de determinar a investigação contra o Bolsonaro por prática de caixa 2. E as hashtags caixa 2 do Bolsonaro, cassação do Bolsonaro. Uma grande amiga minha também compartilhou o seguinte, esta notícia do... Eu não sei se está dando para mostrar aí com todo com essa luz. Bom, talvez eu coloque na descrição deste vídeo. É do site Bloomberg.com. WhatsApp bane mais de 100 mil contas na eleição brasileira. Olha o tamanho disso. Se nós juntarmos advogados e perfis que foram hackeados no Facebook, cobrando o Facebook para dar mais informações da onde surgiram os ataques, aí a gente vai ver que a coisa é muito grande. Muito grande. Não é só WhatsApp não, o tempo todo disparando notícias falsas, mentiras. É uma coisa muito grande, com dinheiro sujo de caixa 2 de empresas brasileiras. É uma coisa muito maior. Muito maior. E estão dizendo, a Globo vê, mas fica quieta, junto com o Estadão e Record. Não sei até que ponto elas estão envolvidas, mas também é preciso saber que não necessariamente estejam diretamente envolvidas, mas muitas vezes podem ter grandes problemas de processo judicial por tomarem a iniciativa. A Folha tomou a iniciativa da investigação. Então, por exemplo, a Globo e outras geralmente falam que terceiros falaram ou denunciaram ou está acontecendo, terceiriza a responsabilidade. Mas se a Globo tem a ver também, a Globo tem um monopólio nesse país, se encontrou com o Bolsonaro. Embora o plano extremista do Bolsonaro não vale a pena para a Globo, o plano econômico ultraliberal do Paulo Guedes, privatizador, vale a pena. Mais ainda do que o do PSDB, que sempre foi mais próximo da Globo. Bom, eu acho que... O que eu penso? O que eu gostaria? Nós temos essas duas opções, ou por causa da... Eu não sei o quanto a justiça vai avançar. A Rosa Weber tinha hoje uma coletiva de imprensa, adiou para domingo. O relator já abriu as investigações. Temos mais ou menos 10 dias até o dia das eleições finais.
desse segundo turno. Como é que vai se debruçar essas coisas? Não sei, a justiça vai acelerar já nesse segundo turno? Vai adiar o segundo turno? Porque não se pode investigar uma candidatura de segundo turno e ela ser eleita e a investigação continuar. Eu acredito que isso é completamente errado. Agora, o que seria interessante seria Ciro Gomes e Fernando Haddad mesmo. Seria o mais correto. E aí a justiça vê. Eu sempre desconfio da justiça, ainda mais a justiça brasileira, que é elitista ao quadrado. Mas a justiça, a gente precisa acreditar que a justiça tem os meios necessários para ver, tecnicamente, se o mais viável é anular, como que é o PDT, e recomeçar tudo de novo, que não é nada. O PDT fez uma coisa muito ruim, porque nesse quesito o PSDB volta mais forte, com o Alckmin. O que seria mais interessante seria essa inegibilidade de Jair Bolsonaro, em vista desses crimes que eu falei, eleitorais, cassação da sua chapa, e o segundo turno ser um pouco adiado para ser entre Ciro Gomes, que foi o terceiro colocado, e o Haddad, que foi o segundo. Aliás, o Haddad se pronunciou nesse sentido, é isso que ele gostaria. Como eu disse, estamos numa sociedade do espetáculo, uma sociedade manipulável, de delírios, subidas, clímax, situação de medo, situação de resgate da autoestima nacional, perspectiva de futuro, falta de perspectiva, retomada de perspectiva. Nós somos mais ou menos peões na mão dessa mídia, né? A Folha de São Paulo é o maior jornal do Brasil hoje. Nós somos meio que peões. E das redes sociais também. Mas como eu disse, vamos ver o que nos aguardam os próximos capítulos. Sobretudo agora que está na mão da justiça. Cassação do Bolsonaro. Gosto muito da Haddad, fiz vídeos e textos sobre ele. Também gosto do Ciro Gomes, mas fico em dúvida entre o Ciro Gomes e Haddad. Em relação ao plano de governo, estatura e cabeça deles.